Boa tarde, eu vou continuar com o projeto resumindo os capítulos da Bíblia. A gente vai abordar a epístola universal de Judas. Judas ele foi o irmão de Jesus. Ele se converteu quando Jesus ressuscitou e apareceu aqueles mais de 500 pessoas. Então, foi ali que ele se converteu. Acho que lá em Coríntios 15, né, quando Paulo ele vai defender a fé, na carta dele, sobre a ressurreição, defendendo a ressurreição de Cristo, ele cita que ele, por último, apareceu a ele. Entre os 500 que ele tinha aparecido, estava o irmão de Jesus, e ele reconheceu, então, que Jesus, seu irmão pela carne, né, era o Filho de Deus, né, o Messias. E aí, a partir daí, ele passou a servir a Jesus como seu Senhor. E essa epístola foi escrita por volta do ano 60 depois de Cristo, acho que 2 décadas após o primeiro concílio de Jerusalém, né? Então ali ele, para reforçar e combater os falsos mestres, os falsos irmãos, os falsos apóstolos, né? Falsos profetas, ele arma o povo de Deus, principalmente os judeus que foram pela perseguição da religião judaica, perseguindo os cristãos, os judeus cristãos que foram espalhados, eles foram para várias províncias dali do Império Romano. Então essa carta é dirigida a eles também, a esses judeus. Então e aos demais irmãos, né? Para combater essas falsas doutrinas, porque estava se entremetendo pessoas vindas do agnosticismo, pessoas vindas das religiões pagãs, pessoas vindo do judaísmo, dos judaizantes, né? Queriam persuadir os cristãos a se circuncidarem e a praticarem a guarda do sábado e a observância da lei. Coisa que era heresia, né? Que já tinha sido combatida e repelido pelo próprio apóstolo Paulo. Então aqui o Judas passa então a armar o povo para que de uma forma apologética o povo tivesse como discernir quando fosse um falso cristão, um falso irmão, um falso apóstolo. Do versículo 1 ao 5, né? Essa epístola não tem capítulos, é só versículo. Então, no jogo rápido, eu resumi aqui as ideias básicas. As ideias básicas do versículo 1 ao 5 são, primeiro, a saudação didática, a qual aborda a doutrina da santificação e da preservação dos santos, né? O que acontece? Os apóstolos, eles se utilizavam de todas as formas possíveis, até pela saudação, de uma forma de ensinar os irmãos. Doutrina, a palavra de Deus, né? Então, ele, através da saudação, ele reforça a ideia de que é Deus quem santifica e é Deus quem preserva o eleito. É de Deus que vem essa preservação. Embora pareça que a gente está se esforçando, que a gente está tendo um trabalho disciplinado para a gente se evitar o mal, né? E permanecer no amor. Essa obra não é nossa. É o próprio Espírito Santo, através do novo nascimento em nossas vidas, resultando em esse tipo de fruto. O segundo fator é motivação humana e motivação divina. Quando Judas escreve essa carta, o intuito dele era escrever a respeito da salvação comum que os cristãos têm, né? Falar a respeito da salvação. Só que o Espírito Santo ele dirige ele para falar a respeito de apologética, defesa da fé e discernimento dos falsos mestres, dos falsos apóstolos, né? Dos falsos profetas. Então é importante você sempre ser dirigido pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus está nas Escrituras. Jesus Cristo disse: as minhas palavras são Espírito e são vida. São Espírito e são vida. As palavras que vos tenho dito são Espírito e são vida. Então, não faça a sua motivação de uma origem humana. Tem que ser espiritual, da palavra de Deus. Beleza? Então, ele muda o sentido da sua pregação. A terceira característica do versículo 1 ao 5 é que a ação dos falsos mestres, inicialmente, o que eles fazem? Eles diluem a salvação, eles trazem dissolução da graça divina. O que eles falam? Eles enfraquecem
o ensinamento da salvação por graça, pela fé, por meio da fé. E não vem de obras para que ninguém se glorie, né? É um dom. Porque somos realizados, feituras de Deus. Somos obras de Deus. Então a gente é nascido de novo, né? Então não existe nada que é uma energia de nós junto com a de Deus para a gente se manter na preservação do santo, para a gente se manter preservado ou santificado. Não, embora pareça que vem de nós, é o próprio combustível divino, o Espírito Santo de nós nos fazendo mostrar esses frutos, né? Então, eles diluem isso, eles diluem a obra redentora, a obra graciosa da cruz. Eles negam a Deus, ao seu Filho, como Senhor soberano, como Salvador. Então, existe um modelo bíblico, existe uma harmonia teológica já patenteada nas Escrituras que define o nosso Deus. Ele não é somente ira, ele não é somente amor, ele não é somente justiça, ele não é somente a paciência, a bondade, misericórdia. Ele é tudo isso junto e eterno e santo. O que os falsos mestres fazem? Eles ignoram todas essas peças reveladas nas Escrituras e jogam no lixo. E só se focam em uma só. Seja para dar medo, ou seja para fazer o Papai Noel, o Deus Papai Noel. Beleza? Eles negam tudo isso revelado de Deus. Quarto, eles fazem o Judas na sua carta, várias vezes ele faz várias lembranças. Nessa primeira lembrança, ele fala aos eleitos, né? Fala que os eleitos, eles querem até o fim. Eles confiam em Deus, eles se entregam com total confiança a Deus, independente das circunstâncias. Eles se entregam a Deus em confiança, confiam até o fim e o obedecem. É uma fé, é um crer obediente de ação, como José e Caleb. E foram os únicos daquela geração que saiu do Egito que entrou na Terra Prometida. Porque aqueles passaram 40 anos e cada um foi morrendo no deserto e não entrou por incredulidade. Então os eleitos, eles creem até o fim, confiam de forma em ação, creem em ação, uma fé viva, né? Versículos 6 a 11, o que eles falam aqui? Ele vai falar sobre o livro de Enoque. Ele cita o livro de Enoque, é um livro apócrifo, é um livro de contos do folclore judaico, né? De tradição judaica. E esse livro cita que anjos eram sentinelas que Deus tinha colocado no mundo para vigiar as ações do homem e para orientar o homem para que se comportasse de maneira que agradasse o Criador. Só que esses anjos viram a prole dos seres humanos, as filhas dos seres humanos, e se juntaram a ela. E esses anjos tinham um conhecimento proibido, que começaram a passar essa prole, as suas proles com aquelas mulheres, e começaram a surgir gigantes e seres com uma fome, uma sede inesgotável, canibais e ferozes, fazendo sofrer a terra. Então Deus castiga esses anjos, castiga a prole desses anjos e os lança em abismos de escuridão, guardados prontos para o dia em que serão lançados no lago de fogo, como exemplo. Outro exemplo que ele dá ali, o apóstolo Judas, é Sodoma e Gomorra, um exemplo da ira de Deus contra a fornicação, contra o desejo desenfreado da carne, né, que Sodoma e Gomorra praticavam. A destruição em massa, a destruição violenta que Deus tem contra esses tipos de gente. Ele fala sobre a falta de respeito que os falsos mestres, como característica de atitude que eles têm, falta de respeito, não respeitam as autoridades. Eles não respeitam a autoridade da palavra, não respeitam a autoridade dos anjos, no que diz respeito aqui. Deus os colocou ali. Então você não pode falar de qualquer jeito, dizer que você manda eles, traz eles para cá ou para lá. Não. Nem o próprio arcanjo Miguel fez isso. O que ele falou para o Satanás quando queria pegar o corpo de Moisés, que é outro folclore também? Olha, que o Senhor te repreenda. Eles não seguem esse bom exemplo. Eles passam por cima da palavra de Deus, passam por cima das palavras de Cristo, passam por cima da igreja. Não tem respeito nenhum por ninguém. Eles se acham maiorais sobre todos. Eles são arrogantes, né? Eles matam o seu próximo por amor ao dinheiro e pela ganância. Eles inventam mentiras perniciosas, venenosas,
Independente se vai fazer mal ou não, eles querem ganhar dinheiro, é isso que eles querem. No versículo 12 ao 16, ele continua descrevendo, mapeando as atitudes e a forma de ser dos falsos mestres, falando que eles não cuidam de ninguém, né? Eles apacentam-se a si mesmos. Eles são infrutíferos na vida do Espírito, eles não têm fruto do Espírito nenhum. Você vai fazer um mapeamento deles, eles não manifestam na sua vida nenhum fruto do Espírito. Eles têm ou imitam as mesmas cobiças violentas do mundo. Eles não têm nenhum escrúpulo. Eles imitam, eles batem no peito, se sentem orgulhosos por seguirem os mesmos passos de cobiças violentas mundanas, né? As palavras ímpias, eles têm palavras ímpias que contradizem a Deus. Eles são contumazes no que diz respeito à heresia. A palavra de Deus fala que isso é vermelho, eles falam, isso é azul e é bom. Isso é vermelho, isso é errado, e eles falam, não, isso é azul e isso é bom. Ao mal chamam bom e ao bom chamam mal. Olha só. Esse que é as atitudes dos falsos mestres. Eles são arrogantes, interesseiros e murmuradores, né? Eles são arrogantes, interesseiros, querem pessoas com dinheiro, com posse política, com alguma coisa que eles possam ser vantajosos. Eles não têm um amor incondicional no coração deles, pelo Espírito de Deus. Eles são arrogantes, eles são murmuradores da própria sorte que Deus lhes dá, né? Eles não aceitam a soberania de Deus, eles murmuram, maldizem, eles estão assim, queixosos sempre. Versículo 17 ao 21 fala que eles têm outra lembrança, eles lhes lembram sobre os últimos tempos, que os apóstolos já vinham falando de faz tempo, sobre a característica do ser humano dos últimos tempos, que seria voltado a satisfazer os seus instintos animais, eles seriam voltados a seus próprios umbigos, a suas próprias cobiças, né? Eles matariam, seriam violentos para satisfazer os seus próprios desejos. Assim seria o ser humano dos últimos tempos. Ele também fala que para chegarmos a uma conservação no amor de uma congregação, de um cristão, para que um cristão seja conservado no amor, ele precisa então ter uma oração no Espírito e precisa ter uma fé santíssima. Por quê? Existe outros tipos de oração? Existe, embora sendo para Deus, dirigida para Deus? Existe, mas são erradas. Existe fé, embora dirigida a Deus, mas errada? Existe. Quando você não tem uma figura correta pelas Escrituras Sagradas, pela revelação plena das Escrituras Sagradas, quando você não se submete à revelação plena das Escrituras a respeito de quem é Deus e como Ele é, o seu caráter, você faz orações e você crê de forma errada. Não é santa essa fé. Quando você ora com a motivação do coração humano, você está orando errado, porque provavelmente você só vai querer satisfazer os seus caprichos cobiçosos. Beleza? Então ele fala que para nós termos, né, uma conservação no mundo, nós precisamos orar no Espírito, dirigidos pelo Espírito Santo, e praticar uma fé santa, uma fé que anda de acordo com a harmonia teológica da palavra de Deus, que anda de acordo com a palavra de Deus, uma fé correta, dirigida ao Pai, dirigida ao Filho, orientada pelo Espírito Santo. Isso vai dar então a conservação da congregação no amor. O versículos 22 ao 25, então ele vai falar sobre, finalizando, que se a gente quiser praticar a piedade, a gente precisa primeiro ter discernimento, porque a gente pode estar fazendo um mal maior, né? Então é melhor ensinar a pessoa a pescar e ter o seu alimento do que dar o peixe. Para estender o conselho, de exortação, as palavras, deve-se ter um temor ao Senhor cultivado. Então, para você exortar alguém, para você evangelizar, para você trazer a palavra do arrependimento, a quem seja que for, seja igreja, seja ou não, seja crente, seja ou não, você tem que ter cultivado um temor, você não pode ser descuidado, você tem que levar essa palavra de Deus, primeiramente, preparadamente, tendo o seu coração cultivado grande quantidade de temor a Deus, de respeito a Deus. De medo mesmo. Nosso medo tem que ser dirigido a Deus, para a gente alcançar um possível ministério. E ele fecha então falando sobre a salvação, que ela não é sinérgica, nem sintética. Deus a concede e a mantém até o fim. Com a sua saudação, finalizando, ele fala: o Deus que vos conserva,
o Deus que vos santifica, o Deus que faz com que vocês permaneçam até o fim, a Ele seja a glória, o poder, o domínio para sempre. Então, é Deus, do início até o fim, no meio e fim. Início, meio e fim. É Deus que promove. Então, isso retira a carga do cristão, do Filho de Deus, e o faz trabalhar de forma mais confiada na prática do amor ao próximo, da vida cristã. Então, essas são as palavras de Judas de forma resumida. Muito obrigado, Deus abençoe a sua vida.